As horas militares vão ser prestadas por uma secção do Núcleo Preparatório do Regimento de Apoio Militar de Emergência de Abrantes, comandada pelo Sr. Sargento de Cavalaria Helder Lombard. O ex-combatente Sr. José Fernandes, porta-estandarte do Núcleo da Liga dos Combatentes de Abrantes, irá deslocar-se para a frente da força onde serão prestadas as honras regulamentares. Guarda de honra, presta atenção. São pé. O Conselho de Nação que morreram na guerra, depositando flores junto aos monumentos. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nação, Dr. Vasco Estrela, o Sr. Presidente do Núcleo da Liga dos Combatentes de Abrantes, Sr. Sérgio Matos, e o representante do Núcleo Preparatório do Regimento de Apoio Militar de Emergência, Sr. Major de Infantaria, João Carvalho, depositam uma coroa de flores junto aos monumentos. Após a deposição da coroa de flores, será executado o toque de silêncio, seguido do hino aos mortos em combate. E, por fim, será executado o toque de alvorada, hino de esperança perene na pátria que tais filhos têm. Em sinal de respeito, Arma! leitura da prece. E gratidão marcam este momento. Com saudade e em família, recordamos os nossos mortos, os militares e civis que deram a sua vida ao serviço da pátria. Senhor, Representada pelo Núcleo de Abrantes, agradece a presença de todos neste dia tão importante para o nosso concelho e para o país. Neste dia de Portugal, Nação não poderia deixar de prestar homenagem a todos quantos combateram na Grande Guerra e no ultramar, e foram tantos. Homenageamos particularmente os maçaenses que perderam a sua vida nas guerras. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nação, Dr. Vasco Estrela, vai usar da palavra. Começar por cumprimentar os maçaenses que aqui estão presentes, e os familiares dos militares já falecidos, e os militares que aqui estão combateram na Segunda Grande Guerra. Permitam-me também que cumprimente a Liga dos Combatentes Portugueses, o Núcleo de Abrantes, na pessoa do seu Presidente Sérgio Matos, e também o Núcleo Preparatório do Ramo, na pessoa do Major João Carvalho, fizeram o favor de estar aqui presentes com uma força, dignificando ainda mais este dia, e portanto, muito obrigado. Não ficaria bem comigo mesmo se também não desse aqui uma palavra de gratidão para com o Sr. Vitorino, antigo Presidente do Núcleo de Abrantes, Liga dos Combatentes, grande impulsionador deste movimento, grande amigo de nação, uma pessoa que muito estimo, tal como é, de facto, estamos hoje a forma muito limitada como sempre tratou estes assuntos. E, portanto, eu não poderia deixar de fazer as primeiras notas e vitórias antes de dirigir umas breves palavras a todos os presentes. Estamos aqui hoje a comemorar 10 de junho, dia de Portugal, e também a homenagear os nossos combatentes que perderam a vida nas guerras, nas grandes guerras, mas também aqueles que aqui estão presentes e aqueles que lutaram por Portugal
longe desta terra, longe das suas famílias, sem saber muitas vezes o que faziam. E de facto são um exemplo que Portugal deve seguir. Tenho dito cada vez que tenho a oportunidade de falar nestas cerimónias que o exemplo que vocês deram em terras do ultramar deveria ser aplicado diariamente a muitos daqueles que não vêm em Portugal e que seguem os destinos deste país. O exemplo daqueles que, de uma forma perfeitamente desinteressada, fizeram o melhor pelo nosso país. E era bom que aqueles que todos têm responsabilidades, onde naturalmente eu também me incluo, devêssemos ter presente que aquilo que fazemos diariamente tem um objetivo. O objetivo é servir melhor os nossos cidadãos, é corresponder aos nossos anseios. E aquilo que os militares fizeram no ultramar foi defender o seu país, foi defender uma causa, foi cumprir ordens que eram emanadas de um poder que na altura pensava que essa era a melhor solução para o país e infelizmente veio a verificar que não era. E portanto, a mensagem que eu vos queria deixar era homenageando os mortos, mas homenageando também muitos dos presentes, dizer-vos que a melhor homenagem que o país, a nação também, vos poderia fazer era seguir o vosso exemplo. Um exemplo de dedicação, um exemplo de trabalho e um exemplo da dedicação à causa pública. E de facto, a nação e Portugal bem necessitar de gestão e aqueles que de uma forma perfeitamente desinteressada podem trabalhar pelo nosso conceito e pelo nosso país. E por isso, aproveitando a presença de tantos conselheiros neste palácio, e a todos seguir, neste momento difícil que atravessamos, possamos dar as mãos, possamos trabalhar em prol de objetivos. Sejamos dignos uns dos outros, sejamos os verdadeiros camaradas de armas, como vocês foram em terras de ultramar. Sejamos amigos, possamos identificar pontos comuns, pontos de interesse, para em conjunto podermos ultrapassar as dificuldades que o nosso conceito atravessa e que o país atravessa. Tenho a certeza que se o espírito que vocês mantiveram em África fosse aplicado no dia a dia de Portugal e no dia a dia do nosso conceito, a nossa vida seria muito mais simples. Poderíamos servir muito melhor os nossos cidadãos e desenvolver Portugal. Por tudo o que fizeram, por tudo o que ainda podem fazer, o meu muito obrigado. A todos, antes de começar, estamos aqui na apresentação da Liga dos Combatentes. Pedia aqui para a minha retaguarda quem me acompanha, porque quem representa os combatentes nesta região não é só o Presidente, mas a restante direção. Ali aos meus camaradas. Sentido-me que o Presidente da Câmara Municipal de Moção, Dr. Vasco Estrela. Sentido-me representante do protocolo do Ramo, sentido-me do Major João Carvalho. Sentido representante da Assembleia Municipal de Moção. Sentido dos senhores Presidentes de Junta, referência aqui presentes. Sentido do Senhor Adjunto do Comando do Núcleo Probatório do Ramo. Sentido representante da Guarda Nacional Republicana de Moção. Sócios combatentes das antigas direções e assembleias do Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes. Autoridades civis e religiosas. O nosso profundo agradecimento pela vossa presença e pelos apoios prestados ao Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes e aos seus associados. Caros combatentes, minhas senhoras e meus senhores, esta é a primeira cerimónia pública como Presidente do Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes, aqui em Nação. Muito me honra representar tão nobre instituição aqui neste local histórico desta nossa vida, que chamo minha também, porque aqui tenho as minhas raízes. Este ano, as comemorações nacionais do dia 10 de junho realizam-se na cidade da Guarda, onde a Liga dos Combatentes, também hoje aqui, nesta magnífica Vila de Moção, o Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes, em colaboração com a Câmara Municipal de Moção, antigos combatentes e população em geral, não quis deixar de estar presente com o mesmo fim, o mesmo objetivo,
vou prestar uma sentida homenagem aos 28 combatentes deste concelho que perderam a vida ao serviço da Pátria e Mãe e todos aqueles que combateram por Portugal e aqui estão presentes. Momentos como este, para nós militares, não dispensam nem evitam emoções nem sentimentos. Contudo, é meu entendimento que cada vez mais é necessário acentuar a importância que este tipo de cerimónias têm na afirmação de uma nação, de um povo e da sua cultura. É através da realização de cerimónias de indiscutível importância como esta que interiorizamos a nossa história, que somos capazes de interpretar acontecimentos permitindo-nos descobrir, explorar e projetar novos sentidos, novos propósitos que possam produzir perspectivas e atitudes que sejam relevantes na nossa formação e atuação todos os dias. Importa, por isso, continuarmos a desenvolver a esforço material do povo português. E, em particular, do Conselho de Nação. De facto, a entidade nacional, substanciada numa pátria e numa história secular, tem expressão do sentimento coletivo e materializado em símbolos, cuja existência e entidades estão aqui bem presentes em Nação, através do monumento aos mortos da Grande Guerra e do monumento e memorial aos combatentes do nosso Conselho de Mortos no Ultramar. Reforçam a nossa identidade como povo, testemunham a grandeza da nossa memória material e a nossa razão de ser. Por isso, vale a pena continuarmos a honrar os combatentes mortos e a lutar pela garantia da dignidade dos combatentes vivos. Termino com o meu agradecimento a todos os que nos deram a honra da sua presença neste dia de Portugal e dos combatentes do Conselho de Nação. Vivam os combatentes, viva Portugal! Gostaria de chamar para junto de mim um senhor que foi deficiente das forças, que é deficiente das Forças Armadas. O senhor Mendes, António Mendes. Gostaria de chamar para junto de mim o senhor Saramago Mota, um dos prisioneiros da Índia. Gostaria de chamar para junto de mim as irmãs do João José Martins. Poderiam ser outras. Lembrei-me delas porque as encontrei ali na mesa. Agradeço, antes de mais, à Comissão Organizadora desta cerimónia a honra e o privilégio que me concederam, convidando-me para falar, dizer algumas palavras nesta cerimónia, como antigo combatente que fui e membro da primeira comissão que levou à construção deste monumento. Agradecendo, em particular, ao Sr. Dr. Vasco Estrela, que, embora neste o seu mandato seja curto, tem vindo a tomar grandes e boas iniciativas em prol da nossa terra. Portanto, o meu agradecimento ao Sr. Dr. Vasco Estrela. E começo por saudar todos os presentes, uma saudação amiga e calorosa a todo o povo de nação. Ali no... os conformes. Usa da perna. Escorregou. Viva! É por dar com ela. Não vi nada. Eu vi. Eu não vi nada. E das comunidades portuguesas, hoje faz 100 anos, após 1914. Estamos a comemorar um centenário de uma guerra terrível, a Primeira Grande Guerra. E faz também 40 anos, após 1974, que terminou a Guerra do Ultramar. Em 1938, 19 de setembro, foi inaugurado este monumento. 20 anos depois da famosa Batalha de Lalis, onde morreram muitos portugueses e ficaram prisioneiros mais de 5.000 portugueses. Batalha de Lalis. 20 mortos, os nossos mortos. O Conselho de Nação aos seus mortos.
O monumento do ultramar é mais recente. Foi inaugurado em 25 de abril de 2009, no dia 25 de abril. 35 anos após o fim da guerra, 1974. Portanto, aquele monumento tem 76 anos, este tem apenas 5. 20 anos, 35 anos, 40 anos, 100 anos. É uma distância razoável no tempo. Portanto, as manifestações que continuamos a fazerem são autênticas. A distância prova que o sentimento é verdadeiro, é autêntico. A homenagem que devemos aos nossos mortos. Na Primeira Grande Guerra, houve 3 grandes embates com as forças alemãs. Lalis, como já disse, em França, onde morreram muitos portugueses e ficaram lá prisioneiros dos tais mais de 5.000. Em Angola, Malwila, 600 portugueses contra cerca de 2.000 alemães, soldados brancos, alemães, com muito mais armamento e melhor armamento. Foi uma batalha terrível em Angola, Malwila. Foi outro grande embate. Outro grande embate foi em Moçambique, Nevala, o cerco de Nevala. Durante 7 dias os portugueses resistiram heroicamente a um cerco terrível feito pelos alemães. Quem ler a Epopeia Maldita do António Serta, quem ler um livro recentíssimo feito por um filho com raiz aqui no Carvoeiro, o Ricardo Marques, Fantasmas do Revume, quem ler os testemunhos dos protagonistas, quem ler o livro de ouro de infantaria, encontra relatos emocionantes e ainda nos fazem sentir o desespero, as raivas, as dores vividas na Primeira Grande Guerra. Ainda tem 63 nomes. Uma folha são 126 nomes. Vou folheando, e a cada volta que eu dou, são 120 e tal homens que tombaram na Primeira Grande Guerra. Isto é o livro de ouro da infantaria. Não está aqui a cavalaria, não está aqui a artilharia, não está aqui a aviação, não está aqui a marinha. Temos ali um soldado que morreu num Dragaminas, na marinha. São muitos. Estão aqui cerca de 4.000, só de infantaria. Portanto, cada folha, 126. É um memorial. Aliás, impressiona ir a Lisboa e ver um memorial da guerra do ultramar. Bom, não me vou alongar, não vou ler nenhum testemunho maravilhoso do próprio Francisco Dourado e dos homens da Primeira Grande Guerra. Vou ler, depois de folhear estes nomes todos, vou ler só o nome do primeiro soldado de infantaria morto da Primeira Grande Guerra, que era aqui, da Barquinha. Chamava-se filho de José Gomes Curado e de Maria Clara, natural de Barquinha, Santarém. Era o António Gonçalves Curado. Foi o primeiro. Depois dele foram dezenas e dezenas e dezenas e dezenas. E vou ler de uma poesia só o último verso, porque os testemunhos, há emoção nos testemunhos, nos relatos, e os poetas também choram e também escrevem. Lê só o último verso deste Pereira Coelho, Major de Infantaria. Soldados de Infantaria aos mortos na guerra. Só o último verso. Almas simples de criança. Alguns ficaram em França. Não voltam mais por seu mole. Recordai-os neste dia. Soldados de Infantaria. Soldados de Portugal. E muitos ficaram em Moçambique e muitos em Angola. É descorreito, mas não é eficiente das Forças Armadas. Não tem matéria. Mas tem coragem, tem força, constitui família. É um exemplo de vida. Abraço e cumprimento ao Sr. Saramago Mota, foi um dos prisioneiros da Índia. E neste abraço todos os prisioneiros, os da Índia, os Balis e muitos outros. Abraço e beijo as irmãs do João José Aleixo Martins, um dos muitos que está aqui neste memorial. E deste abraço todos, não é? Abraço todas as famílias.
Não vou alongar. Termino, como é patriótico, com viva. Vivam os combatentes por Portugal. Viva Portugal. Os presentes a acompanhar. Arma! Sentar! Arma! Agora eu pedia para aplicar um... na rua do António, número 16, e é lá que estamos todos os dias à reunião que eu falei, esqueci aqui do Convento de Vila de Ré. E é lá que estamos diariamente sediados. Nós fazemos este ano no Convento do Lago em Alferreiro, onde nós vamos fazer um dia dos nossos amigos que não puderam estar aqui, aniversário do núcleo da Liga dos Combatentes de Abrantes, central de Lisboa. E temos algumas representações pelo estrangeiro também. De caráter social, por tutela do Ministério organizados lá em Abrantes para vos dar resposta por os vossos interesses. Estou eu como Presidente, pedi aqui ao secretário Vítor Nunes, o Carlos não pode estar presente, o primeiro vogal suplente José Flor e o segundo vogal suplente, mais que tudo, se calhar, porque está próximo de vocês e é uma pessoa que não é fácil encontrar um homem a estar sempre presente e disponível para ajudar os dias de hoje, tanto faz na Liga como em qualquer tipo de Portugal fora, que é o nosso delegado, o Sr. António Ludovino. E eu desde já peço é ele o nosso rosto, tratado com ele é como estás a tratar com liberdade para dar resposta, aceitar pedidos, enfim. Aqui estas duas, porque há muitos sócios que não sabem das normais morais e materiais dos sócios e também de cooperar com os dos associados e de recompensa da que a pátria deve distinguir por atos feitos relevantes pelos combatentes. Eu digo já, toda a gente que aqui está pode ter a ideia. Mas eu vou aqui elencar para terem uma ideia. Estão divididos por estas categorias. Sócios que foram ao serviço da pátria para fora de Portugal. Angola, Moçambique, Timor, Guiné, Índia, enfim, para todos os teatros de operações no tempo do ultramar vocês se prestaram ao serviço da nação. Depois de transmissões que está aí, não sei, quando eu fui para o ultramar ainda não era nascido. E alguns de vós, se calhar a maioria de vocês, eu nasci em 67. Tem